Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. O nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos análise dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Hoje, sexta-feira, estamos fazendo aí uma edição extra em função dessa movimentação que está tendo aí no mercado. A gente gostaria de ter e passar uma ideia então para vocês que estão nos acompanhando ali do que nós imaginamos que pode acontecer com o mercado, até onde é que pode cair, se ainda pode cair, o que está acontecendo. Então vamos a ela. Então vai ser uma análise um pouco mais focada hoje. Começamos então diretamente aí com nosso gráfico, preço de fechamento diário aí, Bitcoin cotado em Tether na exchange Binance, os preços enquadrados em canais segundo o nosso software Wild Horses melhor representa o seu comportamento. A gente chama a atenção aí, faz tempo que a gente não ressalta esse aspecto. As tarjas horizontais que ficam no fundo do gráfico representam aí o agrupamento de preços em determinadas regiões, então isso aí funciona como atratores, e aí vocês já podem imaginar o que nós estamos imaginando. Para quem já acompanha ou se lembra disso daí, sim, a gente está vendo aí uma continuação nessa queda, porque o que aconteceu? Algo muito interessante que vai ter um reflexo na próxima imagem que eu vou mostrar para vocês. A queda iniciou-se e o volume manteve-se igual, então nós estamos tendo uma reversão na direção da movimentação com bastante volume, ou seja, o volume aumentou, os preços subiram, o volume continua elevado e agora eles estão recuando. Então, dentro da nossa interpretação, esse movimento ainda não terminou e a queda, então, por conta disso, nós acreditamos que ela deva continuar. E isso aí fica claro aqui nessa tarja aqui ao fundo do gráfico, essa reta colorida, que mostra o volume então negociado na Binance, OKEx e Huobi, agora já restaurado aí em função aí da normalização da negociação na Binance. Então vamos dar uma olhada então qual é a nossa expectativa para o final do dia de hoje. E aí que está o ponto que eu volto a ressaltar, que é o reflexo que aquela movimentação que eu comentei no gráfico anterior, onde nós tivemos uma queda com volume vem se refletindo aqui. Aqui nós temos uma expectativa de alta, evidentemente nós acreditamos que ela não vai se confirmar, ao contrário, o movimento está indo na direção contrária, justamente por isso. Quando nós temos uma queda com volume, isso é, os preços caem, o volume aumenta. E aí nós temos uma correlação negativa entre preços e volumes. E aqui, esse algoritmo, como essa mudança foi no dia de ontem, esse algoritmo, aliás, especial após as 21 horas, vamos mostrar para vocês, esse algoritmo ainda está considerando uma correlação positiva e relativamente alta, ali acima dos 50%, em torno de 60%, quase 70%, entre preço e volume. Então aqui ele está assumindo que se o volume aumenta, os preços aumentam. O que aconteceu? O volume está se mantendo, aumentando, e os preços estão caindo. Então ele não tem como identificar isso nesse primeiro momento. Ele vai levar um período ainda até para fazer o rebalanceamento aí dessa nova correlação nesse curto espaço de tempo. A gente volta a ressaltar, ele considera aqui os últimos 59 dias então para fazer a sua predição. Por conta disso, nós entramos aí no mercado agora e a gente entra direto aqui então na Binance, Bitcoin cotado em Tether. Nós temos aqui o gráfico, então, tempo de 6 horas, tá? Por que a gente está mostrando isso aí? Porque a gente quer ter uma ideia de aonde isso pode ir. Então, a gente tem algumas notícias boas aqui. Nós estamos tendo, aparentemente, aqui o primeiro candle, tá? Deve estar terminando esse período de 6 horas, agora às 18 horas. A gente vai ver aqui quando eles começaram. Eles começam sempre às 3, 21, a 15, não. Então, nós ainda temos um período um pouco maior. Esse candle aqui, ele começou às 15 horas, então nós ainda estamos recém no começo dele. Então aí ele se mantendo positivo, temos ainda 4 horas de candle até terminar esse período de 6 horas. Ele precisaria terminar positivo, ou seja, candle verde. Não necessariamente com muito volume, mas seria suficientemente para quebrar essa sequência de candles de baixa, né? E em especial com volume. Então a gente pode ver aqui o volume crescendo aí nas últimas horas. Nós tivemos um spike bastante forte aqui às 21 horas aí do dia de ontem, na verdade aquele candle iniciado, né? Então o dia já começou então às 21 horas, na realidade ele aconteceu em torno das 23, o pico, se a gente for passar para candles de 1 hora, nós vamos ver isso daí.
e nós estamos desde então em queda e o volume tem sido bastante elevado e crescente então nas últimas 6 horas. Então é possível que essa movimentação ainda reverta. Por conta disso, nós acreditamos que os 7.000 não vão suportar, eles vão ser testados mais uma vez, a gente acredita, eles podem não suportar, e aí a gente pode ser levado então aos 6.700, onde nós temos um candle mais forte aqui, ou mais embaixo então aos 6.400. Então isso aí a gente enxerga como uma possibilidade, não necessariamente um movimento retilíneo ou abrupto, como foi essa queda aqui, que em 6 horas, na verdade em menos tempo ainda, mas ela nos levou dos 7.800 até os 7.100, então nós tivemos uma queda de praticamente $100 por hora. A gente pode estar tendo aí uma queda acentuada, sim, porém não tão declive, com uma declividade tão forte quanto essa aqui, não tão súbita, que nos leve aí aos 6.700 no primeiro momento e no segundo momento, quem sabe, aos 6.400. Então isso pode estar acontecendo aí nas próximas 24 horas, tá? A gente está vendo isso daí acontecer. Então, podemos estar errado, evidentemente, mas a gente chama atenção para essa possibilidade, para vocês considerem aí, em especial aí durante a madrugada, no final encerrado o dia de hoje às 21 horas, em geral perto da meia-noite, quem sabe, pode estar acontecendo aí uma movimentação. Então a gente sugere aí que vocês fiquem alertas. Então essa é a nossa expectativa. Se nós formos de outra forma, vamos olhar aqui primeiro em 1 hora, a gente for olhar aqui o candle em tempos de 1 hora, nós vamos ver aqui que o volume está relativamente normalizado, ok? E isso não é positivo em função da posição que nós nos encontramos. Nós estamos muito próximo aí de um suporte de 7.000, ele fez a resistência, tá? A propósito, o Bruno Gustavo ali então na nossa transmissão de ontem, ele perguntou a respeito do 7.200, a gente acompanhou aqui a queda. Quando ele chegou no 7.200 aqui, ele fez uma pausa, ele não conseguiu segurar, mas ele fez uma pausa aqui no 7.200, então parabéns, interessante esse nível. Esse é um tipo de nível que não nos chama atenção em função de que ele não teve a ele associado um candle com um volume relevante. Então nós não conseguimos identificar isso em função da nossa metodologia, mas aqui na queda ele fez uma parada sim no 7.200 e depois ele seguiu viagem, como se diz. Então a normalização aqui da negociação mostra uma certa fraqueza aí nos preços, em especial porque o volume normalizou, mas a movimentação está perdendo volatilidade. A gente pode verificar aqui que nesses períodos aqui onde nós tivemos fraco volume ou um volume da ordem desses últimos candles, nós tivemos uma movimentação com uma volatilidade muito maior, ou seja, evoluindo em ambas as direções, ok? E aqui nós estamos tendo uma movimentação bem mais restrita com esse volume, tá? Então a gente interpreta isso aí como uma certa fraqueza e indecisão do mercado. Por conta disso, nós acreditamos um novo teste aos 7.000 e em função dessa fraqueza, em função da possibilidade de candles, esse candle aqui foi extremamente grande, um candle de 1 hora aqui, tá? Nós tivemos uma movimentação bastante grande e ele foi sucedido então por candles de baixa, mostrando que aparentemente o movimento não teria acabado. Depois nós tivemos mais um candle aqui com uma pressão bastante forte que furou 7.000, isso não é um bom sinal, então ele pode ser furado novamente, ou seja, ele pode ser perdido, e aí a gente imagina ali, como a gente mostrou no gráfico de 6 horas, tempo de candle, 6.700, 6.400 então como suportes, tá? Olhando para cima, a gente tem todos os suportes anteriores agora como resistência, então especial aqui 7.400, 7.800, e aí evidentemente a barreira dos 8.000 e aí os 8.300 aqui em cima, mas não é um momento para altas, tá? Nós acreditamos que nós estamos aí num período de queda. Se a gente for olhar aqui para o gráfico diário, a figura está bastante ruim, tá? Nós tivemos aqui um dia de ontem, ele teve, aliás, o dia de hoje, né, já está com mais volume do que o dia anterior e nós estamos tendo uma extensão na queda. Então o que acontece? O primeiro dia foi um dia de grande volume, dia de queda. O segundo dia tem mais volume e uma queda maior. Então mostra
que aquela resistência da força compradora que provavelmente estava atuando aqui no primeiro dia já não está mais atuando, e isso pode causar mais um dia com uma forte queda, e aí sim nos levando 6.700, 6.400 como a gente vê aqui. Então nas próximas 24 horas a gente pode estar tendo isso daí, até que o volume caia e os preços então se estabilizem e comecem então a fazer uma curvatura convexa, ou seja, côncava, ou seja, buscando aí uma nova elevação. Nós não acreditamos que esse movimento tenha terminado, então nós precisaríamos ter aí uma sequência de candles de alta quebrando essa sequência de candles de baixa, em especial com menor volume, para dar uma ideia de que existe um consenso aí de que esse movimento acabou, e aí está aos poucos formando uma acumulação para tentar uma nova alta. Do contrário, nós vemos aí 6.400 provavelmente sendo atingido, 6.700, tá? Quando isso aí vai se reverter, o que pode ter de extra que nós não estamos considerando, que é que subitamente então os preços simplesmente voltem a subir de uma maneira, quem sabe, explosiva, tá? Porque nós estamos vendo isso, seria uma nova reversão da trajetória sem que tenha então uma redução no volume. Então algo bastante selvagem, bastante extraordinário. Nós não nos lembramos de ter acompanhado isso aqui desde agosto, setembro aí do ano passado, quando nós estamos acompanhando diretamente e diariamente esses gráficos. Então nossa expectativa é de que esse movimento deva continuar inercialmente caindo, como ele tem então se estabelecido já há 2 dias. Então, terminando aí o segundo dia nessa movimentação, provavelmente devemos ter o terceiro, e devemos ter então primeiramente uma redução no volume, e aí sim uma acomodação dos preços em algum patamar, quem sabe 7.000, quem sabe 6.700, quem sabe 6.400, antes que nós tenhamos aí uma recuperação dos preços e uma direção um pouco mais clara então para essa movimentação, quem sabe numa primeira fase lateral e depois então retomar as suas altas, tá? Nós não podemos então desprezar novas quedas, e a gente gostaria de estar passando esse alerta para vocês. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Essa então foi a nossa análise, um pouco mais rápida, evidentemente, um pouco mais focada, mas a gente está vendo aí essa possibilidade dessa movimentação não ter terminado ainda. Pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção. Se alguma coisa que nós falamos não ficou claro, por favor, coloque as perguntas nos comentários. E se alguma coisa que nós falamos vocês consideram interessante, não se esqueçam de compartilhar com colegas e amigos. Pessoal, até a próxima edição do nosso programa. Essa aqui foi extra, evidentemente. A gente espera não ter que fazer mais uma edição extra, porque aí não é um bom sinal. Até a próxima. Tchau.